Estamos iniciando mais um Antenados na Geral, sempre agradecendo muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Quero começar esse programa aqui citando um versículo bíblico para o dia de hoje. 1 Pedro capítulo 5, verso de número 7, que diz assim: entreguem todas as suas preocupações a Deus, pois Ele cuida de você, cuida de vós. Esse é o versículo de hoje, que você possa entregar suas ansiedades, suas preocupações, seus anseios, suas angústias a Deus, porque Ele é soberano e tem cuidado da sua vida. Recebe essa palavra aí. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar um pouquinho sobre provação e colheita. Será que nossas provações, todas que passamos, é fruto da nossa colheita? É fruto do nosso plantio? Nós colhemos o que semeamos sempre? Ou às vezes passamos provações que não temos nada a ver com isso? Deus decidiu nos provar. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema. Para participar do programa de hoje, eu convido ele, que é pastor da Igreja Batista Atitude Zona Sul, Leandro Barros. Bem-vindo, Antenados na Geral. Muito bom estar com vocês aqui. É um tema bem interessante. Eu acho que a gente vai crescer no conhecimento do nosso Senhor. Ele também, que é pastor e teólogo, Max Cassim. Bem-vindo, Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Produção, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui participando desse debate. E vamos partir para o nosso bate-papo aí. Ele também, que é pastor da Igreja Batista do Recreio do Ministério de Capelania, Joel Brito. Bem-vindo, Antenados na Geral. Prazer estar aqui de novo com vocês e vamos conversar a respeito de um assunto bastante interessante. Para participar também ele, que é pastor presidente da Assembleia de Deus no Ministério Cairós, na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro. Ele é ator, é dublador e empresário, Marco Ribeiro. Bem-vindo ao Antenados na Geral. Obrigado, Pablo. Bom estar aqui novamente e creio que será um debate frutífero para todos nós. Muito bem, vamos lá então para começar o debate de hoje. Alguém aqui já passou por alguma aprovação? Está passando? Aquele que nunca passou, atire a primeira pedra para somar. Sabemos que tudo que plantamos, colhemos. Ou seja, toda atitude, decisão que tomamos ou temos tem reação em nossas vidas, consequências a serem encaradas. Porém, e quando passamos provações em nossas vidas, elas sempre são as consequências do que plantamos. Será que tudo que plantamos é aquilo que, tudo que colhemos é aquilo que plantamos? Será que podemos colher da semeadura do outro? Será que uma outra pessoa que joga semente, e de repente você, como parente, ou como irmão, ou como filho, pode colher aquilo que seu pai plantou durante a vida? Hoje, então, no Antenados na Geral, vamos falar um pouquinho sobre isso. Queria começar aqui pelo Leandro. Leandro, será que, primeiro, o que significa provação? Como é que a gente pode interpretar, segundo a ótica das Escrituras, o que é uma provação? Bom, eu quero falar sobre isso. As pessoas têm dificuldade de diferenciar provação e tentação. Provação é quando o Senhor, Ele decide fazer você crescer. As pessoas às vezes acham que o nosso Deus é um Deus só bondoso, é aquele que permite tudo, é um Deus altamente permissivo, e você tem direito de fazer qualquer coisa que Ele não está nem aí porque você vai fazer. Não é assim. Deus tem um objetivo para a gente, Ele quer que a gente cresça, e Ele estimula a nossa fé com várias ferramentas diferentes. Então a aprovação é uma prova de Deus em que você está aprendendo mais com Ele a crescer no relacionamento com Ele. Joel? Eu me lembro de alguns textos bíblicos que tratam a respeito desse assunto, né? E não é por acaso que é feita a diferenciação entre provação e tentação. Um texto que eu recordo sempre é aquele de quando a mulher tem o filho adoentado e é levado a Jesus Cristo, e alguém logo pergunta quem pecou. Foram seus pais? Ou foi ele mesmo para que tivesse essa consequência? Deus permite certas coisas na nossa vida. Nós não plantamos exatamente tudo aquilo que colhemos. Um outro texto, se você me permite, Pablo, é o de Acã. Acã, quando sofreu o que sofreu, não foi só ele quem sofreu. O pecado dele trouxe consequências na vida de muita gente, não só dos familiares. Eu acho que a gente precisa estabelecer essa diferenciação e não imputar logo aos outros, ele é que errou, cuidado com isso, etc. Pastor Marco? Exatamente, eu concordo com os nossos irmãos, e quando eu creio muito na palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem.
Então, se você está em Cristo, se a sua vida está com Deus, se você está procurando caminhar com Deus, eu creio que todas aquelas coisas vão contribuir. E a provação não é para a gente exatamente, né? Não é, melhor dizer, não é para Deus, é para a gente mesmo. Quando Deus levou Abraão até o monte e pediu o sacrifício, não era para Deus ter certeza, era para Abraão tornar-se mais forte, né? Então eu creio, eu fico com essa palavra, que todas as coisas cooperam para o bem, mas concordo também com o nosso pastor que nem tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. De repente nem toda colheita é fruto de uma plantação que nós fizemos, mas existem detalhes aí que a gente vai discutir ao longo do programa. Pastor Max? Cara, provação, eu vejo ela como que se Deus extraindo de nós o melhor. Questão da provação. Tentação eu vejo como se o inimigo tentasse fazer com que nós viéssemos provar alguma coisa para alguém. Eu acho que esse é o maior problema. Tipo, quando Satanás ele tentou a Cristo em algo que Cristo já era. Se tu és filho de Deus. Então, quer dizer, sempre é tentar como que se a pessoa tivesse que dar satisfação, como se a pessoa fosse se autoafirmar. E quem não precisa se autoafirmar. Então, tipo, sou crente, mas não é por isso que eu vou ter que ficar andando em locais promíscuos para eu provar que eu sou crente. Sou crente, mas não deixei de ser gente ainda homem. Então, quando é questão de provação, é Deus extraindo de nós o melhor. Quando é questão de tentação, é como se o diabo tentasse jogar no nosso caráter para ver se nós estamos realmente firmes ou não. Qual é o propósito seu? É ser crente ir para o céu ou ser crente ficar fazendo demonstrações? E a palavra diz que Deus a ninguém tenta. Isso aí. Não é? Deus não tenta a ninguém. Mas diz também que as provações têm limite para nós, né? Nós não somos provados além das nossas forças. Junto com a aprovação vem o livramento. O Leandro tocou aqui no assunto de tentação. Qual é a diferença entre provação, tentação e tribulação? Porque a Bíblia fala sobre as três coisas, né? Uma coisa é ser provado, outra coisa é ser tentado e outra coisa é ser atribulado. Parece que a tribulação tem a ver com a obra de Deus, né? Parece que quando os discípulos, os apóstolos, os cristãos ao longo da história, quando passavam por tribulação, parece que tinha a ver com aquilo relacionado com a própria obra de Deus. Então, estão passando por tribulação. Provação parece que é alguma coisa mais pessoal, é um discipulado, uma pedagogia mais pessoal. Como é que a gente pode diferenciar essas três coisas? Bom, a aprovação é algo que faz a gente crescer. Tem um discípulo que ele usa uma frase que eu adoro, que ele fala assim: mar calmo não faz bom marinheiro. Então, não tem jeito. Deus tem que fazer a gente crescer. Lembrei até de uma frase do Rubens Alves, né? O ostra feliz não gera pérolas. Porque verdade. Né? Porque a pérola ela é gerada, né, Joel? Através daquela areiazinha que entra dentro dela e aí aquela dor ela vai gerando aquela pérola através da dor. Então, o ostra feliz não vai gerar pérola. A aprovação tem a ver com a ação de Deus. A tentação é a ação sobre o homem, que é a interferência dos nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos naturais: Satanás, o mundo e a nossa carne. E a gente é tentado para que a gente tome uma decisão que vá contra a vontade de Deus. E por isso que Deus não nos tenta, Ele não nos leva para o pecado. Isso não é a vontade de Deus. A tentação e a tribulação é, para mim, a ação do mundo sobre a igreja. E até o apóstolo Pedro vai falar que a gente fica feliz quando a gente passar por alguma tribulação por amor a Cristo, pelo nome de Cristo. Então, nós somos pressionados mesmo na tribulação. Eu lembro também daquela experimentação do apóstolo Paulo, quando ele descreve os sofrimentos pelos quais ele passou, de açoites, de perseguição, de prisão, etc. E ele diz que isso foram atribulações na vida dele, né? Não tentações, não provações propriamente. Acho que a diferenciação está por aí. E é importante também a gente ver no original sempre, né? Porque tem traduções, por exemplo, Tiago 1:2, que fala sobre isso, sobre ter muita alegria por passar por muitas tentações. Mas, na verdade, a tentação ali é provação, porque tem que olhar o contexto. Porque às vezes o cara olha a tentação ali, vou ter que me alegrar. Quando cair nas tentações, quando na verdade a tentação não é provação. Sempre tem que ver o contexto e o original, porque a tentação é na carne, mas dependendo do contexto do texto, pode ser
provação. Por isso que é importante, né? A Porque gente senão ele cai naquela situação. Se é a tentação que vai melhorar, então quanto mais pecado, mais graça. Aí a gente cai naquele paradoxo, né? Quanto mais eu pecar, então mais a graça será abundante. Não é isso que a palavra diz. O Paulo fala sobre onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas não significa que por causa disso que o cara tem que mergulhar no pecado para conhecer a graça de Deus, né? Não é nesse sentido, né, Max? Mas assim, a provação, tribulação e tentação, então são coisas distintas uma das outras, né? São, conforme já foi dito aqui já, provação vem da parte de Deus, tentação vem da parte do Satanás, tribulação vem das próprias coisas do mundo, acerca do mundo, conforme já foi falado aqui pelo pastor Joel, desculpa. Quando Paulo dá aquela relação todinha do que ele passou, ele chama aquilo de tribulação, justamente porque não eram ações satânicas, eram ações de outro para com ele. A questão do judaísmo, os judaizantes que vieram perseguiram ele, as pessoas que perseguiram ele por inveja, teve tribulações naturais, como naufrágio e por aí vai. Então, quer dizer, são coisas externas, vamos dizer assim. Provação de Deus, tentação do Satanás, tribulações, coisas externas que estão ao nosso redor, que cooperam com o Satanás para tentar derrubar a gente. Ainda tem uma outra coisa, tentação, tribulação e a terceira que nós falamos é provação. E tem ainda aflições, que Jesus fala, no mundo tereis aflições. Que aí pode estar englobado, a tribulação pode estar englobado tudo isso. E não é o que às vezes se prega hoje, um evangelho light, um evangelho tranquilo, não. Nós vamos ter problemas, Jesus já avisou, ele não enganou ninguém, mas que nós fôssemos fiéis, que íamos permanecer Uma doença, por exemplo, que acomete uma pessoa por longo tempo, em que a gente classificaria? Depende muito do estado da pessoa também, né? É tribulação, é provação, vai variar dentro do contexto de cada um. Então a gente tem que... Como é que a gente deve lidar com isso, né? Que aí está a grande questão. Porque eu vejo muitas pessoas quando passam por provações ou tribulações, elas sempre querem atribuir a Deus a causa do mal. E aí, às vezes, acaba infantilmente, né? Levando culpa para Deus, como se Deus estivesse com raiva dela, uma espécie de juízo sobre ela, e a pessoa não consegue entender, como foi o pastor Marcos falou, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é fé, é fidelidade a Deus, independente das circunstâncias, né, Leandro? Olha, o que eu percebo é o seguinte, é que a primeira perspectiva de Deus, a mais antiga perspectiva de Deus na Bíblia é que Deus é bom e Deus é mau. A gente vê isso no livro de Jó claramente, que ele coloca sobre Deus a culpa daquilo que está acontecendo com ele. Então, esse entendimento que Deus é mau é o início do conhecimento de quem é Deus. Mas conforme a gente vai crescendo no Evangelho, conhecendo, caminhando para o Novo Testamento, a gente percebe que Deus é bom. Todo o objetivo dele tem bondade nele. Só que hoje em dia parece que as pessoas estão voltando para o passado. Não, é culpa de Deus, Deus é que está fazendo isso. Ou então, Deus é um carrasco, a pessoa tem uma perspectiva grega, né? Ah, Deus está ali, se eu não adorá-lo, ele vai pesar a mão sobre mim. Eu tenho que servir ao Deus e oferecer sacrifícios, que Deus é o Deus que ele destrói, Deus é o Deus opressor. As pessoas hoje parece que estão voltando para o passado, estão andando para trás na história. Pastor Leandro, desculpe, só uma questão, entrando nesse assunto aí, já passo para o senhor, pastor Joel. Na perspectiva bíblica, a provação, o povo de Israel poderia ter atravessado o deserto em 3 meses. Isso aí. Levaram 40 anos para atravessar o deserto. Ali eles estavam na provação. Mas mesmo na provação, eles tiveram milagres do Senhor. A água da rocha, o maná que desceu do céu, as codornizes, né, vindo. Então, mesmo na provação, no deserto, na linguagem que a gente chama, deserto, provação, vale, o que seja, funil. Hoje em dia tem Deus está nos tratando pedagogicamente, como você disse, Pablo, mas ali ele nos dá suprimento também e condição de sair daquele deserto. A tendência do ser humano é buscar culpa em alguém, não em si mesmo. Não, a gente pode citar aí o exemplo mais conhecido, Senhor, a mulher que tu me deste, e por aí a coisa vai. A autojustificação, né? O homem nunca quer assumir os seus erros, suas falhas. Muito bem, vamos para um break agora rapidamente. Você que está assistindo, gostando, não sai daí. Vamos para o intervalo, Antenados, volta já, já!
Estamos de volta aqui para o segundo bloco do Antenados na Geral, lembrando que você é o patrimônio da Boas Novas. Eu agradeço muitíssimo a Deus pela sua presença, pela sua audiência. Eu estive pregando agora na igreja do apóstolo Ezequiel Teixeira ali, Irajá, no projeto Vida Nova. O pessoal me abraçando, dizendo que é muito edificado. Inclusive, quero mandar um beijo aí para Paula, que nos assiste todos os dias. Disse que ela é discipulada pelo Antenados na Geral. Olha só que coisa bonita. Então, Deus te abençoe muitíssimo, como o apóstolo Ezequiel Teixeira diz, né? Muito bem, então nesse segundo bloco, já iniciando, quero incentivar você a participar conosco. Anote o telefone que está debaixo da sua tela, mande mensagem de texto, mande um tema para que possamos abordar aqui. Queremos a sua participação, lembrando que esse programa vai para o nosso canal que temos no YouTube, para você rever, compartilhar, dar um joinha. Queremos a sua participação. Visita também nossa página no Facebook, vá lá. Curte ali que a gente tem os melhores momentos desse programa, é muito importante o seu comentário, é muito importante a sua edificação, o seu fruto, né? Então comente, participe, divulgue nas suas redes sociais, queremos muitíssimo a sua participação. Vamos lá, pastores, estamos falando aqui sobre a lei da semeadura. Agora vem cá, quando a pessoa colhe aquilo que ela está vivendo, será que essa colheita também pode ser fruto de um plantio de um terceiro? Será que eu posso colher algo que meu pai plantou, que minha mãe plantou, que meu irmão plantou? Como é que a gente pode pensar sobre isso? Olha, tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Existe essa perspectiva que é bíblica. Você vai colher o que você plantou. Isso vale tanto para o bem quanto para o mal. Tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. E eu creio sim que acontecem coisas fora de você que às vezes você tem que receber. Não estou falando sobre doença, não estou falando sobre alguma coisa trágica, mas existem situações, por exemplo, que você não viveu. Vou dar um exemplo atual. Você tem lá os grandes políticos lá, certo ou errado, citados na Lava Jato. Se você é filho de um deles, você está sofrendo as consequências do que você não plantou. Você está ouvindo gracinha e a culpa nem é sua. Você está vivendo, você tem que colher isso porque faz parte do seu contexto familiar. Mas, por outro lado, eu vou dar um exemplo que é meu. Eu tenho lá a Igreja Batista Atitude na Zona Sul. E o contexto da Zona Sul é bem complexo. Mas eu posso dizer para você que outra pessoa plantou lá e hoje eu tenho recebido frutos do trabalho de outros pastores. Eu tenho convicção disso. As pessoas foram lá e evangelizaram e trabalharam com as pessoas, só que essas pessoas não se decidiram. Agora eu cheguei lá e eu estou colhendo os frutos de outra pessoa. Paulo planta, Apolo rega, mas é Deus que dá o crescimento. Isso que é importante no reino de Deus, isso que é bonito, né? A gente sempre tem uma parte, uma responsabilidade no reino, mas não somos o centro da obra de Deus. Isso que é bonito. Acho que isso Deus utiliza essa pedagogia, esse instrumento do corpo de Cristo, né, no meio da sua obra, para exatamente gerar essa dependência uns dos outros, para que a gente possa se relacionar. Você vê um testemunho bonito aqui do Leandro, né? Ele está colhendo algo que um outro pastor plantou. Reconhecer isso, né? Isso é nobre, né? Reconhecer isso. E de uma perspectiva humana e natural, tem uma lei, acho que Newton, né? A toda ação corresponde uma reação em sentido contrário com a mesma intensidade e força. Não sei se a gente lembra isso lá Então, é uma lei natural. Então, tudo que você faz vai ter uma consequência. E aí é que está a questão. Tudo que a gente faz vai gerar uma consequência. Eu falo para o pessoal lá na igreja, eu falo isso nas pregações, as decisões que a gente toma não vão nos afetar somente. Elas vão afetar todos que estão ao nosso redor, sejam elas positivas ou negativas, de alguma forma elas vão afetar a todo mundo. Nós não estamos sozinhos nesse mundo, né? Então, aquilo que a gente plantar, de repente outra pessoa sim vai acabar colhendo. Por isso que a gente tem que ter humildade, né, Leandro? Assim, por exemplo, eu vejo às vezes pessoas, eu ganhei 10 almas, 100 almas, 50 almas. É uma prepotência até falar isso, né? Porque você, né? Eu ganhei por trás daqui. Deus me utilizou. Foi aquele momento que a pessoa decidiu foi tentado ali. E caiu. Mas, né, às vezes o cara tá ali, mas foi discipulado por outro, foi semeado por outro, foi evangelizado por outro. E, na verdade, eu não posso receber essa glória, né? Eu ganhei essas almas, até porque quem ganha é Deus, é o Espírito Santo. Então, assim, até porque quando a pessoa confessa, a gente nem sabe se vai viver mesmo o que está confessando, né? Por isso que quando eu falo no final da pregação,
peço para a pessoa, se quiser confessar publicamente ali, mas eu não considero ela salva, porque quem vai definir se ela foi salva ou não é o tempo, é o fruto. Né? Se ela foi regenerada de verdade, é só o tempo que vai revelar isso. Teve uma situação que lá na minha igreja, que um rapaz me procurou para um gabinete. Eu até lembrei do que o senhor falou, pastor. Que ele falou o seguinte: olha, eu estou chateado com Deus. Eu falei: por que você está chateado com Deus? Eu falei: poxa, porque nada dá certo na minha vida. Eu não consegui vencer em nada, eu não consegui chegar a lugar nenhum. E eu perguntei para ele: como você era nos estudos? Ele falou: olha, eu não tinha muita paciência para estudar, não. Ok, como você era para buscar trabalho, correr atrás das coisas e tal? Ele falou: eu gostava muito de ficar em casa, eu tinha um ritmo de vida muito caseiro e tal. Eu falei: você vai culpar Deus por quê, irmão? Você não quer estudar, você não quer trabalhar, você quer chegar aonde? Quer que Deus te dê de presente uma vaga de super mega empresário? Não tem como, irmão, não tem como chegar lá. Então ele semeou. É interessante que a vida, né, pastor João, está sempre em um processo de semeadura. Se você não semear nada, você já está semeando o nada. Então você vai colher o nada também. Né? Então a gente precisa entender que, independente da direção da sua semente, tu está lançando. Independente da direção dela. Se você for ingrato, você vai colher ingratidão. Sem contar que você pode ter interferências, né? O Leandro citou no primeiro bloco a figura de Jó. O Jó era alguém que temia a Deus, que praticava cultos em favor dos seus filhos. Ele procurava ter uma vida de comunhão com o Senhor. E aí vem Satanás e diz assim: quero provar esse fiel aí, né? E a gente sabe qual foi o resultado: perda de tudo. Eu estou discipulando um senhor, ele é dono de uma empresa de segurança aqui no Rio de Janeiro. E ele estava me dizendo que começou a ler o livro de Jó e parou no primeiro capítulo, porque ele ficou muito chateado com o que aconteceu com Jó. Eu falei: não, você tem que... Porque ele chegou a iniciar a leitura do segundo, terceiro capítulo, e os amigos de Jó imputando a ele: você está nessa situação porque você fez alguma coisa contra o Senhor, você tem que confessar o teu pecado. Essa história que a gente ouve, né? Eu falei: então, já que você só leu o primeiro e um pouco Muito do atual, segundo, muito atual. Vai ler o 42, que lá você vê que Deus recondiciona a vida dele toda e O que eu acho a bênção veio. sensacional no livro de Jó é quando Jó quer discutir com Deus. E eu sempre coloco essa figura. É como se Deus pegasse Jó pelo colarinho assim e dissesse: vem cá, você quer conversar? Vamos conversar. Onde é que você estava quando eu fiz as estrelas? Onde é que você estava quando eu fiz isso? E depois do discurso de Deus, Jó se coloca na posição dele e diz: não, Senhor, tudo bem, não, deixa para lá. Pastor Max, pegando esse gancho aqui, como é que a gente faz para instruir um membro da nossa igreja, alguém que está passando por essa situação? No caso, ela é santa, anda piedosamente, cumpre as suas responsabilidades religiosas, seu testemunho é bonito, mas ela, de repente, está sofrendo, está sendo acometida por uma situação inesperável, né, o inevitável. E aí, como é que ela deve interpretar isso na vida dela? Porque, às vezes, acontece essa lei da causa e efeito que a gente está falando aqui, da semeadura, mas nem sempre a gente colhe, o Joel falou, aquilo que a gente planta. E aí a pessoa acaba colocando culpa em Deus, porque ela não plantou aquilo e está colhendo o que ela não plantou. Ela está com uma vida piedosa, ela anda na lei, mas ela está sofrendo, de repente é acometida de uma enfermidade, ou então, às vezes, passa por um divórcio, que às vezes você está sujeito a isso. Como é que a pessoa deve lidar com isso? Como é que ela deve enxergar, pela ótica das Escrituras, essa situação na vida dela? É o seguinte, Pablo, quando é uma questão de semeadura, a gente tem que primeiro analisar a vida. Dividir. Analisar. Nós temos que ver o que hoje, por exemplo, porque eu estou querendo dizer, por exemplo, pessoas hoje reclamam: o meu filho não me dá atenção. Aí quando você vai ver lá atrás, quando o rapaz era criança, não dava atenção para o filho. Então você semeou. Hoje, conforme o pastor Leandro aqui disse aqui, sobre esse rapaz: eu não consegui nada na vida. Você estudou, meu filho? Não. Então tem coisas que você, na sua análise de vida, você vai ver que é semeadura. Fugiu disso, provação. Ou então uma tentação. Só que, como já foi dito aqui já, Deus não prova ninguém para matar, Deus prova para tirar de nós o melhor. Então a gente vai vendo que há diferenciação. Quando é provação, como no caso de Jó, um exemplo, Deus te dá graça para você passar. Porque alguém que perde 10 filhos de uma vez só, perde tudo que tem de uma vez só, não morre. Eu tenho 2 filhos.
Se morrer um, eu acho que eu já vou junto. Imagina você ter 10 e morrer os 10 ao mesmo tempo, você ter todo o bem material e perder tudo ao mesmo tempo e você não morrer. É graça. É o que Paulo falou, olha, eu tenho um espinho na carne e pedi 3 vezes para tirar e não me tirou. E sabe o que foi a resposta? A minha graça te basta. Acabou. Então, quando a gente vai vendo, tipo, quando é provação, Deus querendo provar, Deus nos dá graça. Quando é semeadura, vai ter graça também. Mas só que nós vamos ter que entender que é consequência de escolhas nossas. O ladrão na cruz não pediu para descer da cruz. Um pediu, o outro não. O outro falou, reconheço, estou aqui porque eu fiz por que está aqui. Agora, só te peço uma coisa, no céu me deixa eu entrar, por favor. É só isso que eu te peço. Então você vai vendo que, tipo assim, são visões diferentes. Agora, entre eu saber se é semeadura ou não, é analisando a minha vida. Passou disso, estou quase caindo, aí é tentação. Não vai para me cair, não é para me morrer, e não foi coisa que eu plantei, é provação. É um pensamento assim, lógico. Eu acho que... É inteligente, né? A pessoa viver pensando assim, ela vai viver com mais certeza, com mais paz, que ela vai tentar enxergar a razão da sua vida, né? Eu acho que a gente tem que pensar um aspecto aí, que é o seguinte, nós estamos falando de coisas que aconteceram e após elas a gente tem conclusões. Foi provação, foi a tribulação, foi tentação, mas o durante, muitas das vezes você não tem noção do que é aquilo exatamente no na meio do sua furacão, vida. né? Exatamente, você está sofrendo e aí... Acho que você não tem nem a preocupação ou a cabeça para dizer eu estou passando por uma provação. A tentação é mais factível você determinar. Mas a aprovação, por exemplo, é difícil. E às vezes, pastor Jó, vem tudo junto, né? As pessoas, uma coisa, como foi com Jó, foi uma coisa atrás da outra. Mas o livro de Lamentações vai nos dar uma ideia boa e é um texto muito, muito interessante. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Então, eu acho que no meio da tentação, no meio da tribulação, vamos dizer assim, no meio da provação, a pessoa pode se firmar na fé que nós temos em Cristo, e aí a gente pode pedir a Ele para nos aumentar a fé, porque é bíblico, e você dizer assim, puxa, mas se eu me recordar, eu passei por situações lá atrás, ou então eu ouvi um testemunho de alguém, e se Deus me sustentou até aqui, Ele vai me levar a bom termo. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Isso é importante, por quê? Porque existe o chamado deísmo, né? O deísmo ele sempre tenta negar a existência da divindade aplicando o problema do mal, dizendo, pô, se Deus é bom, por que Ele permite tanta coisa ruim acontecer na vida? Então, é importante esse papo de hoje para isso, para te esclarecer. E como lidar com as provações e as tribulações da vida. Porque, você vê, Deus seria injusto enviar um homem justo para a cruz? Aparentemente, sim. Moralmente, o que é isso? Jesus é justo, é santo. Por que Ele teve uma morte tão cruel como a morte da cruz? Mas se você for parar para pensar, o que a cruz proporcionou para a humanidade foi muito maior. Um homem morreu, mas a humanidade foi salva, aqueles que creem, né, que se arrependem. Então, a gente tem que entender pela ótica divina as provações e as tribulações que a gente passa, entendendo que aquela situação pode ser circunstancialmente ruim à nossa ótica humana, mas para Deus, aquilo ali vai proporcionar algo muito maior para a nossa vida. É assim que a gente entende. Por isso que a gente passa em paz, perseverante, sorrindo, sem se desesperar, sem se entrar num ostracismo dentro do quarto, porque, ó vida, ó azar, ó morte. A gente não sofre, porque a gente entende que por trás disso tudo existe uma mão invisível no leme do nosso barco, cuidando e preservando a nossa vida. Essa é a nossa fé. Então, falando aqui um pouquinho sobre provação, tribulação, passe crendo que o que Deus tem para você é muito maior do que aquilo que você está vivendo. Essa provação, essa tribulação é só uma escola. Aprenda com essa escola da vida aí e Deus vai te dar graça para perseverar e crescimento. Vamos para um break, um rápido intervalo. Antenados volta já.
Estamos de volta aqui para o Antenados na Geral no terceiro bloco, falando sobre provação e colheita. Pastores, vamos lá. A gente está falando sobre semeadura, né? Lei da semeadura. Agora, essa lei da semeadura, ela não é uma ciência exata, como a gente está falando aqui. Porque às vezes a gente pensa que tudo que a gente planta, a gente colhe. Agora, dá para a gente plantar algo, que às vezes acontece, o cara está em pecado, plantar algo ruim e colher algo bom? Existe esse verso, porque às vezes o cara está lá no pecado, no lamaçal do pecado, e às vezes para Deus converter ele não gera um juízo, às vezes ele se revela através do amor. Deus mostra um amor tão grande na vida desse ser humano que ele se constrange com esse amor e se converte. Também tem esse... Porque o agir de Deus, a gente não pode colocar Deus dentro de uma caixinha religiosa. Deus é soberano, ele é livre, ele faz como ele quer. Mas também isso acontece na vida do ser humano, né? Às vezes, a graça de Deus revelando o amor. Eu acho que a questão nisso aí, Deus vai resgatar, mas há as consequências. Sempre. Há as consequências sempre. O caso de Davi. O caso de Davi é o mais clássico deles. Então, Davi teve o adultério, passou por aquela situação com o filho e chorou e se lamentou e tal, mas ele teve consequências no seu ministério, na sua vida pessoal, do pecado dele. Deus pode perdoar, jogar no mar do esquecimento, como a palavra de Deus diz, e ele realmente o faz, mas as consequências daquilo são inevitáveis. São inevitáveis. Num exemplo contemporâneo, Pablo, você tem a questão muito viva do pessoal que usa droga. Jesus Cristo transforma, ele dá oportunidade, e as pessoas se valem do amor de Deus para que isso aconteça, mas as consequências ficam efetivamente. Eu tenho um dos pastores de nossa igreja, e eu posso falar aqui porque é público isso, e ele, toda vez que pode, fala sobre a experimentação dele. Ele é idético. Teve uma vida pregressa de usar todas que vocês possam imaginar, e um dia a graça de Deus o alcançou. Ele está no ministério, faz um trabalho brilhante com drogaditas. A nossa igreja tem o Centro de Cuidado Humano, que é dirigido pelo Daniel, mas ele, pessoalmente, ele sofre. Ele tem que estar tomando uma medicação o tempo todo, ele não pode abrir mão disso. Tem dia que ele está bem para baixo, porque a medicação faz esse tipo de efeito. Ele foi alcançado pela graça, mas o que ele plantou, pessoalmente, ele está colhendo. Ainda que ele edifique outras vidas, né? Porque quando ele chega a dizer, eu era assim, agora sou assim, porque Deus me alcançou, ele está falando, dando esperança para muita gente. Testemunho, né? Tem uma história de um pastor de Minas, e o que aconteceu com ele? Ele cresceu dentro da igreja, só que ele se desviou, e ele estava no mundo bebendo, com o pessoal sentado numa calçada, todo mundo parado em volta na calçada, tocou Rita Lee. Quando ela falou, tinha meu pai, me disse, filha, você é a ovelha negra da família. Ele falou que ali ele parou, refletiu, falou assim, eu sou a ovelha negra da minha família, vou voltar para a igreja. E ele voltou para a igreja evangelizado pela Rita Lee. Deus clama, né? Deus usa as pedras, Deus usa quem quer, na verdade, para conversar. E Romanos 8:28 vai dizer o quê? Que Deus age, ou que todas as coisas cooperam juntamente, ou todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus pega as suas histórias ruins e ele transforma as histórias ruins em histórias boas, como fez com o pastor Daniel. Deus é assim. Eu fico pensando, Max, que a nossa semeadura, ela também não apenas se resume ou se restringe a atitudes, porque a Bíblia fala sobre isso, né? Que se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo será ruim. Então, é importante a gente instruir o nosso povo brasileiro que nos ouve nesse exato momento sobre como ele semear coisas boas, inclusive daquilo que ele bota para dentro, porque o que contamina não é o que sai, é o que entra. Ensinar, né, a nossa igreja, as famílias, a começar a selecionar, a colocar para os olhos, para os ouvidos, os sentidos, aquilo que é positivo, aquilo que glorifica a Deus. É isso que é importante, que às vezes eu vejo gente emprestando os olhos, né, que é uma forma de plantar, emprestando os olhos para coisas promíscuas, para as coisas ruins. Aí depois está com o coração cheio de tentações, aí chega atrás do pastor, estou sofrendo isso, mas o que você está vendo? Né? O que você está ouvindo? Com quem que você tem conversado? Acho que a gente tem que instruir o nosso povo brasileiro a buscar
aquilo que é puro, aquilo que é bom, aquilo que é de boa fama, aquilo que é agradável, aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 4:8, para que você possa colher o que é bom, que às vezes o cara chega no gabinete, está ali reclamando da vida, mas é aquilo que ele mesmo está semeando, né? É aquilo que ele está buscando. Só assiste filme de terror, o cara só murmura, só reclama da vida, está reclamando da vida, mas ele mesmo não faz nada por isso. Então, acredito que a gente precisa instruir a nossa igreja e aqueles que nos ouvem a buscar coisas que, ainda que ele não colha no momento, mas ele está lançando uma semente para colher, de repente, lá na frente, uma coisa positiva e boa. Se é a prática que a gente vai adquirindo também nos gabinetes e conversando, mas a pessoa começa a falar, você já identifica direto lá atrás o que aconteceu. Eu costumo dizer uma coisa, aqueles programas de pegadinha que tem, ou aquelas coisas que dão errado. O cara bota uma escada toda torta, pendurada em cima do negócio, você fala, isso aí vai dar errado, isso aí vai dar problema. Quer dizer, qualquer um que está vendo de fora veria que isso ia dar problema. O cara pega uma rampa, joga uma cama ali para poder voar. Olha, isso tem tudo para dar errado. Então as pessoas às vezes não conseguem, porque o inimigo cega o entendimento. E a gente, eu acho que aí, claro, a visão até espiritual, Deus vai nos mostrando, ó, essa coisa errada ali. E as pessoas às vezes iniciam algo já errado. Eu vou me casar, mas eu vou morar nos fundos da casa da minha sogra. Vou construir um puxadinho lá, ela deu pra gente, tá tudo uma maravilha. Você fala, prepara, né? Cuidado. Eu tive uma experiência semana passada de uma irmã que me procurou. Aliás, eu sou advogado também. Então, lá na igreja, todos os casos que cheiram a direito, os outros pastores mandam para o Joel. E eu atendo, claro, e procuro orientar as pessoas. Mas vejam só a situação. Ela comprou uma propriedade há uns anos atrás, que era uma posse, lá no Recreio. E tem um papel, tá bem, e primeiro que custou aparecer esse papel, devia estar enfurnado lá na casa dela. Apareceu um papel que é uma transferência de posse. E hoje estão fazendo uma ação de retomada de posse. E ela está muito preocupada. E ontem eu disse para ela, você deve estar muito preocupada com isso, né? Aí ela falou assim, estou. Eu falei, é motivo para estar mesmo, porque você pode perder o bem que você tem. Mas ela plantou lá atrás, ao não procurar um advogado, a não ver se a documentação estava própria, para adquirir. Ela despendeu um dinheiro e agora está na iminência de perder o bem que ela tem. É a lei da semeadura e da colheita. De acordo com o que você tinha perguntado, Pablo, a semente ela começa na mente, isso é fato. Então, da mente vai para a atitude, da atitude acaba se tornando um hábito, e do hábito acaba se tornando parte do caráter. É o que o Tiago fala, né? A cobiça sendo concebida da luz ao pecado, o pecado consumado gera morte. Então, isso vai gerando, tudo começa no coração, isso é fato. Até mesmo coisas que eu não falo, porém eu sinto, eu já estou semeando. Tipo, se eu sou um cara rancoroso, eu não preciso falar que eu sou rancoroso. Meu coração já diz que eu sou rancoroso. E eu, para mim mesmo, sou rancoroso. Por mais que eu diga para fora que eu sou um cara de bem, no coração eu sou totalmente rancoroso. E depois eu vou encontrar com pessoas também que vão ter rancores de mim. E eu não vou poder também depois reclamar. Por mais que eu não queira dizer, eu não vou poder reclamar. As pessoas também vão semear também para mim rancor. Então, eu vivo uma vida, todos nós vivemos uma vida constantemente semeando. Mesmo sem querer, a gente está semeando numa fala, num pensamento, numa atitude. Aí entra o que Paulo falou sobre a questão do pensamento, no pensar nas coisas boas, porque isso daí que nós vamos semear, que entra também em Gálatas. Quando ele fala, não se engane, de Deus ninguém escarnece, tudo que o homem plantar ele vai colher, e ele faz uma advertência à igreja. Não se canse de fazer o bem. Por quê? Porque chega uma hora que a nossa vontade é de parar de fazer bem. A gente está fazendo bem, tem gente que... Nós vamos encontrar gente ingrata. Por mais que nós sejamos gratos, vamos encontrar gente ingrata. Porém, não deixando que a ingratidão dos outros nos envenene. Não vamos ficar envenenados por causa da ingratidão dos outros. Vamos continuar sendo gratos, porque vamos colher ao seu tempo, que Paulo fala, ao seu tempo. Se nós não desfalecermos... que Paulo fala, nós vamos colher. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. É interessante que o Max falou uma frase aqui, não podemos ser ingratos pela ingratidão do outro. Pode ser, de repente, uma tentação da aprovação. Quais são as tentações da aprovação? Porque, às vezes, a pessoa está aí sendo provada, sendo tentada, e aí ela acaba cedendo a essa tentação, sendo sequestrado
pelo mau pensamento, pelo mau sentimento, né? Tá dando errado, então aí chuta o balde mesmo, né? Já viu, gente? Assim, o cara já tá ruim, tá ruim, então piora. Em vez de lutar para melhorar, parece que é uma tentação. O cara, quando tá passando uma aprovação, por exemplo, uma situação difícil, o cara vai para bebida, vai para droga, vai para cocaína. Se o cara tá passando uma situação difícil, em vez de ele lutar para melhorar, parece que o cara é tentado a piorar a situação. Aquela história, se eu pisei na lama, vamos mergulhar logo. Acontece muito isso. A gente tem um programa lá na igreja, que eu acho que muitas igrejas deveriam ter, que se chama Celebrando a Recuperação, em que eles lidam com os maus hábitos, que já se tornou hábito, e que se torna uma constante na vida da pessoa, e a pessoa tem que lutar com aquilo de uma maneira que extrapola, às vezes, as forças dela. Não extrapola porque a Bíblia diz que não extrapola, mas aparentemente é isso. Então, elas têm que ficar tendo cuidado e... são situações diferentes, tem drogas, tem bebida, tem pessoas que têm problema de relacionamento, ira, são situações completamente diferentes que são abordadas no Celebrando a Recuperação. Mas a tendência da pessoa é essa mesmo. Ela fala autocomiseração. Assim, já que já deu, vamos arrebentar. Já que eu bebi um golinho de vinho, vamos beber uma garrafa de cachaça. Vamos. A pessoa tem a tendência a isso. Só que se a pessoa fizer isso, é que ela se destrói de uma vez. Uma coisa que poderia ser vencida em pouco tempo acaba durando muito. Muito bem, vamos para mais um intervalo. Você que está sendo provado aí, de repente quer chutar o balde, não chute o balde da vida. O Deus de toda a graça está sobre a sua vida, você tem força sim. É mentira do diabo dizer que você é fraco, que você não pode, que você não consegue, que você não vai vencer. Isso é mentira, porque o Espírito de Deus está sobre você. É um Espírito poderoso que te capacita a crer nessa palavra em nome de Jesus. Vamos para um break, vamos fazer um resumão no quarto e último bloco. Você não pode sair, Antenados volta já já. Estamos de volta para o quarto e último bloco ao som de Leonardo Gonçalves, do Getsemane. Que louvor lindo, por sinal, viu? Parabéns aí ao Leonardo Gonçalves por essa canção tão bonita. Vamos fazer então, pastores, um resumo aqui de tudo que a gente disse. Até vamos aproveitar os nossos testemunhos. Eu acho que o testemunho também fala, né? Pastor Max, você já foi provado alguma situação na sua vida? E como você lidou com essa provação? E qual foi a tentação dessa provação que você já passou nesses anos aí de caminhada cristã? Já fui provado, já fui tentado. Já passou por todas as etapas. De vez em quando eu sou provado, de vez em quando eu sou tentado, de vez em quando eu sou atribulado também. Bem-vindo à vida, né? Acho que a vida... Porque às vezes a pessoa quer pintar, né, um mar de almirante, um céu de brigadeiro, né? A pessoa quer pintar a Alice no País das Maravilhas, um mundo assim tão redondinho. Mas a vida é isso aí, cara. A gente está disposto para viver isso. A questão das tentações, algumas a gente pode evitar, outras nós temos que sempre continuar orando para Deus nos livrar delas. Conforme Jesus mesmo disse isso na oração do Pai Nosso. Tem que ser realista, mas não pessimista. Isso né? aí. Então, tipo, é que assim, se eu sei que tem algo ali, que se eu passar ali eu vou cair, eu não vou passar. Fugindo da tentação. E até mesmo fugir da aparência do mal. Tem essa questão ainda. A questão da aprovação, conforme eu disse aqui, eu tento levar muito dessa forma, porque quando a gente tem uma caminhada cristã, a gente vai entendendo os momentos da vida. A gente sabe que quando é aprovação, você vê que não é uma coisa que te pesa, tu não sente aquele peso como vai te matar. Você sente que você está passando por um momento difícil, porém, tu não sente aquele peso todo. Diferente de uma tentação, quando você sente até mesmo, às vezes afeta a saúde e tudo, falta de ar, sei lá, alguma coisa que você fica sufocado, parece que você está sozinho, uma confusão só. Quando é a questão da tribulação, você vê que são coisas de fora, não é nem diabo. Às vezes é o mau caratismo do outro, às vezes é um momento natural da vida. Você está em casa, deu uma chuva, caiu a tua casa. Foi o diabo? Não, porque as pessoas devem ter esse problema de espiritualizar tudo, né? Tem isso também. E assim, aquela pichação que botaram, nem tudo é culpa minha, é porque realmente tem coisa que não é dele. Tem coisa que é da vida, tem coisa que é aprovação, tem coisa que é nossa, tem coisa que é dele, mas não tudo é dele. Isso. Tipo, um texto básico, para eu fechar aqui, quando Jesus acalma a tempestade, a Bíblia fala que era uma tempestade normal, até o momento que os discípulos não exerceram a fé, entrou então alguns demônios no meio do vento do mar,
Porque a Bíblia vai dizer que quando Jesus repreende, ele repreende a um demônio que está no meio do vento. Quer dizer, tudo começou normal, como uma aprovação. Porque Jesus passou o dia inteiro falando sobre fé, para eles exercerem fé. Eles ficaram titubeando sem saber o que fazer, o inimigo viu que a brecha entrou. Agora vai se tornar agora a tentação agora. Vamos ver agora até onde eles vão. Teve que Cristo se levantar, acordar, repreender o vento e dar uma chamada neles ainda. Não, e essa questão que eu acho interessante, que às vezes as pessoas estão passando por alguma situação, e eu encontro isso, e a gente encontra isso em várias situações. A pessoa diz assim, o universo está conspirando contra mim. A pessoa pensa que tudo... Eu já cheguei a falar para a pessoa, irmão, então quer dizer que todo mundo está trabalhando contra você. A pessoa acorda e diz assim, como é que eu vou acabar com a vida do Joãozinho? O mundo gira em torno dele. O mundo gira em torno da pessoa. Essa é uma questão. A outra questão é que a vida é feita de escolhas. O pastor Marcos falou aqui que a gente está sempre semeando. Quando a gente veio para cá hoje, a gente abriu a porta do armário, alguns se jogam dentro do armário e saem. Mas normalmente você abre o armário e diz, eu vou com essa roupa, eu vou escolher. Quer dizer, desde manhã, você já começa com uma escolha, por menor que seja. Vou pegar este caminho ou aquele caminho. Hoje os aplicativos nos dizem para onde ir. Mas você até pode dizer, não vou querer por aqui, vou querer por aqui. Então, tudo vai depender da nossa escolha e também da nossa perspectiva de vida. Como é que eu vou encarar aquilo? Ó dia, ó azar, eu sou um derrotado, um fracassado, aí a gente vai ficar assim. Agora, se eu tiver uma perspectiva, não, Deus é comigo, isso, a onda do mar está grande, o vento está forte, mas eu vou vencer isso. E não pisei na lama e vou chafurdar na lama de uma vez, como foi dito aqui. Pegando o que o Marco está falando, acho que a gente precisa de grandeza para viver a vida, né? De altivez, que é o que Jesus disse, né? Jesus nunca tentou domesticar o Pai, tá repreendido, tá amarrado, sai, tira, querendo limpar todos os caminhos. Pelo contrário, ele... Nunca deu ordem. Ele, vamos embora, vamos enfrentar a realidade de cara. É a cruz, se for possível, a parte de mesa de cara, mas seja feita a tua vontade, vamos embora encarar a vida. Acho que está precisando dessa altivez, dessa grandeza de vida, de viver o Evangelho, os valores do Evangelho, a causa do Evangelho, elas são suficientes em nossa vida que nos leva a enfrentar a realidade sem desistir dele. É isso que é o mistério do Evangelho. Porque eu vejo gente abrindo mão do Evangelho de Cristo por tão pouca coisa. Bobagem. Por bobagem, né? Ué, o Evangelho não é tão valioso assim, não? Jesus não é tão precioso assim, não? Será que qualquer coisinha tu tem que trocar ele? Então, acho que a grandeza, a altivez de enfrentar a vida, dizendo, seja feita a tua vontade, não negar a Cristo, acho que é uma das características que a gente deve levar durante as provações e as tentações e as tribulações da vida. Respondendo objetivamente à pergunta com a qual você abriu esse bloco, se alguma aprovação na sua vida e se houve consequente tentação. Eu passei por uma aprovação muito grande, em outra oportunidade, num dos programas eu fiz referência, e aqui rapidamente. A minha filha teve uma doença muito rara, aos 3 meses de vida, chamada histiocytose letrecive. Eu ouvi de parentes meus dizendo, quem pecou, Joel ou Darília, para que ela sofresse isso? Meu Deus. Isso. E não foi nada disso. Os 3 anos que ela fez quimioterapia, Pablo, foram anos de muita aprovação. Vocês podem tentar imaginar até o que seja isso. Passei por tentação? Passei. De dizer assim, Senhor, por que o Senhor não a leva? Quantas vezes eu me pegava à noite tentando fazê-la dormir, ela era pequenininha no braço, e eu dizia, Senhor, por que não foi comigo? Ou por que com ela e por que o Senhor não a leva? Mas foi para a honra e glória de Deus. Ela hoje está com 32 anos de idade. Olha aí. E a gente pode estar testemunhando como Glória está aqui. a Deus, que bênção. Então, a aprovação pode realmente trazer algumas tentações, Sim, dúvidas, a sua pergunta questionamentos. Foi muito inteligente nesse aspecto. Às vezes não se dá conta disso, né? Mas deixa eu dizer também que eu pedi perdão a Deus por isso, tá? Desculpa, só para complementar. Agora, o quanto o senhor cresceu com isso, não é, pastor? O quanto o seu ministério foi enriquecido e pessoas são abençoadas através desse testemunho. Não tenha dúvida. A aprovação, ela nos leva a escolher um lado, né? Na verdade, a aprovação é isso. A tentação vai vir como consequência porque você precisa decidir o quanto você confia no seu Deus ou não. Eu acho que o problema da nossa geração é que a busca do prazer está tão alta que qualquer coisa que não dê prazer, a pessoa já desiste. Já desanimou. Eu tô com um grupo lá... Crente Nutella. Agora tá na moda. Crente Nutella. Só que é doce. Só que é doce. Você sabe que tem um grupo lá na igreja que todos eles passaram na universidade.
fiquei super feliz com isso. E era um grupo de uma mesma escola. E um dos rapazes, que não é cristão, ele virou para a mãe e falou assim: mãe, eu estou largando o curso de engenharia para ser barman. Eu falei: meu Deus, o que você está fazendo? Não, é que não me dá muito prazer esse negócio de estudar. Já conquistei, já passei no vestibular, agora eu vou ser barman. Eu falei: meu Deus, o que essas crianças estão pensando da vida? Porque o prazer não é para agora, não, irmão. Primeiro você constrói e depois você desfruta. Quer viver só a beleza, só tudo bonitinho. Não, tem alguns estudos sobre que o principal perspectiva é adiar o prazer. Então a pessoa passa por momentos de pressão, não posso dizer nem que é opressão, tribulação, nada disso, faz parte da vida, faz parte da vida. E a pessoa não consegue vencer o mínimo, e hoje em dia a gente tem vivido isso. Eu até vi um estudo sobre a quantidade de missionários que voltam do campo hoje, que não é tão comum quanto no passado. Eu acho que porque hoje a gente está com o evangelho, às vezes, muito light. Eu acho que as pessoas não estão entendendo que faz parte da vida a luta com o diabo. Irmão, tribulação, opressão, essas coisas todas acontecem. E você vai desistir? Não, você mete o peito e segue adiante. Temos que aprender a conviver com elas, né? Porque o Leandro falou sobre uma das características da pós-modernidade, que é exatamente esse hedonismo, né? Essa busca pelo prazer, onde o homem é o centro, e aí a pessoa não pode passar por nenhuma dificuldade, porque senão o universo conspira contra a Na verdade, nós não estamos aqui para buscar prazer assim, na carne, o prazer do espírito. Nosso prazer é fazer a vontade de Deus. A minha comida e bebida é fazer a vontade daquele que me enviou, disse o Senhor Jesus. Muito bem, obrigado a você que nos assiste, obrigado, viu, pastores? O papo hoje foi uma bênção, né? Glória a Deus. Espero que tenha consolado muitas pessoas aí que estão passando por provações, tentações ou tribulações. Que Deus te abençoe muito. Um beijo grande e até a próxima.